Eu quero falar com vocês algo que o Senhor ministrou no meu coração sobre visão. Hoje é um culto para a gente muito especial. A gente começa a falar daquilo que Deus está preparando para 2024. Gente, quem não gosta de saber uma coisa que é segredo? Quem não gosta de saber algo que ninguém sabe? Aquela receita. Tem gente que vai num restaurante só para provar direitinho os sabores e ver se consegue reproduzir em casa. Algumas pessoas, elas têm uma expectativa por saber qual vai ser o próximo passo. Qual vai ser a novidade? Alguns aqui gostam de saber as novidades das projeções financeiras. Outros gostam de saber o mais novo tratamento para tal questão. E quando a gente não está muito alinhado com o nosso propósito, a gente até gosta de fofoca. Porque a fofoca é saber algo que está escondido. E tudo isso, na verdade, está falando do quanto dentro de você tem um desejo profundo por conhecer as coisas. Deus fala na Bíblia o seguinte, que o homem natural, ele vive a vida sem muito entendimento do que está acontecendo. Mas que um homem, uma mulher espiritual, ele discerne todas as coisas. Discernir é diferente de conhecer. Discernir é a capacidade de enxergar algo que não está claro. Discernir é você tomar uma decisão. Porque Deus tocou no seu coração e lhe deu clareza. Isso é discernimento. É quando você não lida com o problema. É quando você se antevê ao problema. Você se antevê à oportunidade. Você está um passo à frente. Então a Bíblia está dizendo isso para mim e para você. E que sempre precisa ter uma palavra profética. O que é palavra profética, gente? Não é só o que talvez você conhece como o reteté, canela de fogo. Não. A palavra profética é a habilidade de conhecer o coração de Deus e aquilo que Ele quer que nós sejamos co-participantes do propósito dEle, mas que ainda não aconteceu. Vai acontecer. E a Bíblia diz que um povo que não tem essa questão desse se anteceder que é prometido pela Bíblia, desse caminhar à frente que é dado para quem anda no Espírito, ele perece. Isso é, se dá mal, se acaba. Mas que na casa de Deus a gente recebe conhecimento e nisso a gente prospera. Eu amo porque quando a gente fala de igreja, nós podemos nos ater a um público machucado, a lugares realmente que ferem, ou a gente pode se ater a qual é a visão de Deus para a igreja, qual é a realidade. Se a gente olhar dentro de mim, de você hoje, tudo que a gente tem vivido, a gente sabe o valor de ter senso de comunidade, de ser família. E a gente não pode negociar isso nunca a respeito de como a gente vai construir os próximos passos da nossa vida. Como vocês sabem, eu brinco que quem tem uma família de fé está protegido em qualquer lugar do mundo. Vocês sabem que minha família mora em outra cidade. E a minha família tem sido vocês. Dia após dia, nos meus perrengues, sempre tem alguém que corre, que me socorre. Tem um amigo, um irmão, uma irmã. Agora mesmo, tem alguém com meus filhos em casa, porque meu filho se operou e ontem ele veio para cá, para a igreja. E ele correu. Eu, Davi, você não pode, você ainda está no resguardo da cirurgia. Tirou a amígdala e pôs o tubo de ventilação. Esse menino correu. Quando eu vi, ele estava lutando capoeira. Chegou a madrugada e de manhã. Eu, filha, consequência. Mas tá tudo bem, a gente vai dar um jeito. Do mesmo jeito que Deus olha pra gente, então alguém tem que estar lá. E eu tive que correr porque eu não queria deixar de estar aqui nesse momento com vocês. Minha irmã mora em outro país. E ela encontrou amigos profundos, amizades, sabe aonde? Na igreja. São as pessoas que resolvem problemas com ela do apartamento. São pessoas com quem ela faz passeios. Porque em qualquer lugar do mundo, quando você encontra a casa de Deus, você encontra um lugar seguro. E o que for contra isso, gente, é porque não está vivendo o padrão da casa de Deus. Porque é para ser um lugar bom. É para você chegar aqui, a presença te inundar. É para você chegar aqui, a sua vida ser mudada. É para você chegar aqui, uma palavra até te incomodar. Você chega em casa, nossa. Coisa mais engraçada do mundo é que a gente prega aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Às vezes a gente até foge um pouco do script. Isso que eu estou falando agora, eu estou fugindo um pouco do script também.
Mas eu sou o quê? Eu sou porta-voz da minha opinião ou eu sou porta-voz da realidade dos céus? Meu amor, se ele quiser mudar o discurso, eis-me aqui. Eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar. Qual é meu papel? Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. E deixa eu te dizer uma coisa, eu já tentei fazer do meu jeito e fugir do centro da vontade de Deus em momentos da minha vida diferentes. Tu acredita que quando eu fiz o que eu queria, eu não fui tão plena como quando eu faço o que Ele quer de mim? Viver o propósito de Deus é inteligente, porque você fica saudável. Você é saudável no seu corpo, você é saudável na sua alma, você é saudável na sua mente. Porque quando você está alinhado com Deus, você tem um princípio de paz. Só que é uma paz que a gente não entende, tão grande, que você fica bem. Mas quando você está alinhado com tudo está bom na sua vida. Você deu o seu jeitinho, você está controlando seus relacionamentos, você está manipulando, está fazendo o que quer, está indo para onde quer, escolhendo. Aí você está alinhado com tudo isso, está tudo do seu jeito, mas você não está alinhado com Deus, parece que você não tem paz. Já percebeu? Porque você foi criado para Ele. E esse é o seu lugar seguro. Esse é o seu lugar de plenitude. É por isso que às vezes a gente vê pobres meninos e meninas ricas, que tudo tem, mas tudo falta. E aí vocês, mas é tudo que a sociedade quer. Faz a plástica que quiser, a hora que quiser, tá bonito, tá bonita, pode viajar, tem conta alta no banco. E por que não tá bem? É ingrato, não é ingrato. É porque é uma pessoa que tem tudo, mas não tem Jesus, não tem coisa nenhuma. Mas se você não tiver nada, mas você tiver o Senhor, você tem tudo. Tudo. Aí as finanças passam a ser algo que ajudam você a viver e cumprir o seu propósito, mas não são mais a sua prioridade, o seu foco. Porque quando você está nele, todo o resto precisa se alinhar de volta para aquilo que Ele tem. Amém? E eu vou ler um versículo aqui. Lucas 18:42 diz: Jesus lhe disse: recupere a visão. A sua fé o curou. E esse versículo saltou aos meus olhos enquanto eu lia. Era um cego de nascença. Todo mundo dizia que esse homem não tinha visão porque ele tinha pecado, ou porque os pais dele tinham pecado. Todo mundo tinha uma opinião sobre a falta de visão desse bendito homem. Você já sentiu um momento isso na tua vida? Que todo mundo tem uma opinião para o problema que é seu, e ainda assim nenhuma das opiniões consegue resolver? Deixa eu te contar outro segredo. O que as pessoas pensam de você pode estar certo ou pode estar errado. Mas o pensamento delas e a opinião delas não leva você a lugar nenhum se você não submeter isso a Deus, quem você é e qual é a opinião dele a teu respeito. As pessoas, elas variam. Mulher, por exemplo, varia muito mais. Em um mês ela tem 4 fases. Você sabia disso, homem? Não sabia? Você agora vai ficar bem. Sua mulher tem problema nenhum. Ela é mulher. Tem época que o hormônio está bem baixo, você sente ela mais emotiva, mais cansada. Tem época que os hormônios dela estão em alta, ela está animada, empolgada, parece que você é a melhor pessoa do mundo. Tem um momento que os hormônios dela estão em colapso, ela grita, xinga. Não é para xingar não, mulher, você é sábia. Estou só explicando pro marido, não se esconda nisso. E ai, menina, tudo ela tá braba, tudo tá nervosa. E tem a fase que ela está indiferente. Porque dentro do corpo dela está tendo essa mudança. Isso não é desculpa, mulheres. Mas isso acontece. Domine. É por isso que você precisa ter mais domínio próprio ainda. Você precisa ser uma pessoa só. Você precisa ser estável. Mas aí você quer que as pessoas sejam constantes. Você está procurando em pessoas aquilo que só Deus pode te dar. Constância e estabilidade. Pessoas mudam de opinião. Tem gente que hoje te odeia, amanhã vai te amar. Tem gente que achou que tu era metido. Aí descobriu que não é. Só é mal encarado. Tem gente que acha que você é insensível. Não é. Você só não deixa as emoções dominarem. Tem gente que acha que você é muito efusivo. Não é. Você só é evangelista. Quer falar com todo mundo porque sabe que Jesus está voltando. O tempo está curto e precisa... Amém. Então você precisa basear a sua vida em coisas mais
firmes, mais fixas. Todo mundo tinha uma opinião sobre esse homem, mas a opinião das pessoas não mudou nada na vida desse homem. É pecado. Aí imagina esse homem, Senhor, me perdoa. Não resolveu. Foi os pais que pecaram, pai, mãe, pede perdão, oh, Senhor, me perdoa. Não resolveu. Ah, não é porque esse homem, ai Deus. E esse homem ficou vivendo, tentando resolver situações, até que ele ouviu falar de Jesus. E uma coisa foi necessária. Ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele apontou a necessidade dele para o lugar correto. E aí Jesus diz uma coisa só. Recupere a visão. A sua fé o curou. Quem tem fé consegue ver. Não é sobre o seu histórico. Não é sobre as suas habilidades. Não é sobre o seu traquejo. Não é sobre o teu QI, o teu quem indica também. É sobre o quanto você consegue clamar e ver que a sua vida é direcionada por uma coisa só. Jesus. 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 Você não precisa de nada mais para você ver. Esse homem tinha uma cegueira física, mas eu e você às vezes temos uma cegueira espiritual. Nós temos uma cegueira do propósito, nós temos uma cegueira da tomada de decisões. O que eu faço agora? Adoro os coléricos, gente. Adoro. E eu sou casada com um colérico, acho isso o máximo. Máximo. Sabe por que é muito bom? Porque de vez em quando eu não sei o que fazer. No dia a dia, numa situação comum. E eu faço, amor. Rapidamente, a mente colérica dele encaixa todas as geringonças lá. É ótimo, eu viajo com ele, eu posso desligar a minha mente. Vocês já passaram por isso? É maravilhoso. Eu estou viajando e eu fico assim, por quê? Porque o homem já imprimiu os negócios, ele já enfiou dentro o passaporte, já encaixou todos os documentos, ele pega todas as malas, ele amarra com fita, ele põe os nomes de todo mundo, ele confere os quilos antes de chegar no aeroporto, aí ele chega, despacha as malas, segura um menino, faz não sei o quê. E eu estou assim, de férias. Obrigada, Senhor. Ai, que alegria. Então, e para mim que tem uma mente muito intensa, é uma delícia. Porque ele sempre tem algo para me entregar pronto. Se o meu marido, que é a imagem e semelhança de Jesus, mas é homem, ele tem a capacidade de fazer isso, de resolver, de consertar, de conectar e me tranquilizar, eu quero te perguntar, gente, o que Jesus não pode fazer por você? Quando você simplesmente olha para ele e diz, ei, eu não estou vendo. Eu não vejo. Está embaçado. Talvez você chegou aqui hoje, 2024, para você está embaçado. Talvez você precise tomar decisões difíceis na sua vida, quebrar alguns protocolos. Não, você não devia fazer isso. Mas dentro de você tem uma voz que diz, avança, avança. Ai meu Deus, o que é isso? Será que é o diabo? Não, meu amor, é Jesus. O diabo quer que você fique no mesmo lugar, ou pior, é algo para você avançar? É Jesus. É só saber, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que eu tenha o quê? Vida e vida em abundância. O negócio é maior do que você dá conta de fazer sozinho? Foi Jesus. É algo que grita, que queima dentro de você, que quando você vive aquilo, isso te, sabe, dá uma chama. Jesus. Esse homem só precisou ter uma coisa para enxergar. Ele precisou ter fé. A fé foi suficiente para curar ele. E quando ele é curado, ele consegue ver. Ele diz, ei, recupere a visão. Por que Deus diz recupere? Porque Deus não estava falando só da visão física. Aquele homem era cego de nascença. E como é que ele ia recuperar a visão? Porque no meio do caminho ele não perdeu só a capacidade de ter algo que os outros não tinham. Ele perdeu dentro dele a capacidade de enxergar por trás das situações. Esse homem era cego de nascença, mas Jesus disse, recupere, recupere, recupere. Sabe o que isso quer dizer? A visão já era algo que aquele homem tinha direito, mas que ele não tinha adquirido porque ele não foi atrás.
Recupere. Não é sobre pecados, não é sobre os seus pais, não é sobre o que dizem, não é sobre a opinião dos outros. Recupere a sua visão, porque fé abre os seus olhos. Fé abre os seus olhos. Mas nós estamos tão cheios de opiniões, tão cheios de ideias, tão cheios de medos, tão cheios de traumas, tão cheios de machucões, tão cheios do que pensam, do que falam, do que eu espero, do que querem, do que quero, do que faço, que a nossa visão está o tempo inteiro em dúvida entre a quem a gente vai agradar. Deixa eu te dizer uma coisa: se você agradar a Deus, o resto encaixa. E para que eu vou querer algo que não combina com aquilo que agrada a Deus? Cuidado. Pequenas concessões corrompem grandes destinos. Hudson Taylor dizia: pequenas coisas são pequenas coisas, mas fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa. Deixa eu te dizer, pessoas que são curadas, elas conseguem ver o futuro. Qual é a nível emocional, qual é o maior pico de dor que alguém enfrenta? Ela entra no processo o quê? Depressivo. A depressão é o quê, gente? É o excesso de passado, é o excesso de dor, é o excesso das emoções. Normalmente quem está depressivo, houve algum gatilho ali que acionou aquele quadro. Só que antes de você fechar algum diagnóstico, eu vou dizer uma coisa: faça exame, tá? Veja como é que está a sua taxa de ferro, veja como é que está a sua vitamina D, veja como é que está a sua tireoide. Porque tem muita gente aí sendo medicada para depressão quando está com desequilíbrio de vitamina, de hormônio. Deus te deu um templo. E se Ele não quisesse que você não cuidasse do templo, Ele não diria que o teu corpo é templo do Espírito. O que Ele está dizendo é: cuide bem do lugar onde eu moro. Quando nós cantamos aqui: eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua morada. Mude as coisas de lugar. Ele está dizendo: você tem uma responsabilidade sobre o lugar que você habita. Você não tem que pagar a conta de luz em casa. Você não tem que pagar água, botar gás, resolver as coisas. Hoje de manhã, minha filha, minha casa estava um negócio que parecia que tinha passado um tufão. Depois de ontem, um dia intenso. Nós tínhamos várias coisas para viver, para fazer. A gente recebeu uma visita ontem, que acabou ficando o dia com a gente uma delícia. Mas aí foi juntando um monte de coisa. O que aconteceu? Hoje de manhã eu olhei para aquilo tudo e eu disse: minha gente, eu habito aqui. A gata da gente é muito higiênica. Sabe o que ela fez ontem? Ela começou a tirar as sujeirinhas dela para fora da casinha, como se dissesse assim: ó, já deu. Aí arrumei e troquei tudo. Cheguei hoje de manhã, limpei tudo. E adorando ao Senhor. E arrumando as coisas. Essa semana eu mudei móvel de lugar. Sabe por quê? Porque eu tenho uma responsabilidade sobre aquele lugar. Porque aquele lugar é a minha casa. Eu disse: gente, a gente vai passar a tarde hoje. Estou com a criança em casa que precisa ficar em casa quieta. Passei pano, larguei cheirinho. Eu disse: vamos aproveitar. Botei um para ver uma televisão, o outro encaixei aqui e vamos embora. Porque existe uma responsabilidade. Se você não fizer o que você precisa fazer em relação ao lugar que Jesus mora, quem vai fazer? É tão espiritual você ter um acompanhamento médico, como é espiritual você orar. Melhor coisa, vá caminhar orando. Comece a ter responsabilidade sobre aquilo que Deus te entrega. Então a gente falando da depressão, a depressão é esse excesso de passado, é essa dor. O que acontece com uma pessoa que está com excesso de dor, com a depressão? Ela consegue conversar? Você já tentou conversar? Ou se você já passou por um episódio de depressão ou está enfrentando, você consegue visualizar futuro? Consegue pensar no futuro? Você fala com a pessoa: mas o dia vai melhorar. Não, mas é a minha vida. E ela volta para trás. E você puxa ela para frente, ela faz o que? Ela volta para trás. Ela não consegue ver esperança porque ela parou entre o hoje e o que o ontem me fez. Toda pessoa que ainda não foi curada tem dificuldade de ver. Tem dificuldade de envisionar. Tem dificuldade de olhar para o futuro.
Então talvez você tenha uma grande dificuldade de sonhar. Você olha hoje para a tua vida e diz, o que eu vou sonhar para 2024? Quem não planeja não sofre. Mentira. Você está fingindo que não quer ter expectativa, porque no fundo, você está doido de vontade de sonhar, mas tem medo que não seja do seu jeito. Ninguém está mandando você planejar do seu jeito. Está dizendo a você, comece a planejar, comece a sonhar, mas comece a desejar o que Deus tem para você. A ansiedade diz a você que você tem menos força do que você tem para lidar com qualquer problema que aparecer. Deus diz para você o quê? Que tudo você pode, porque é Ele quem te fortalece. Então a ansiedade fala para você que você não tem habilidade para lutar com o gigante que está à tua frente. E Deus está dizendo a você, eu já dei a você a habilidade para os gigantes que vão surgir. Então não é porque você tem medo de lutar, é porque você não sabe com quem você luta que você tem medo de sonhar. Pare de temer enfrentar gigantes para entrar na terra prometida. Pare de temer caminhar num lugar difícil para entrar no que eu tenho para você. Tudo que você for fazer na vida envolve sacrifício, envolve entrega. Todos os sonhos vão requerer de você um pedaço. E você é formado como um retalho de cada glória que você carrega, de cada batalha que você enfrentou, de cada pessoa que você amou, de cada pessoa que você se dedica, de cada sonho que ficou no caminho e cada sonho que te construiu. Porque os seus fracassos tornaram você o homem e a mulher que você é hoje. Porque suas experiências difíceis trouxeram você para o nível de maturidade que você conquistou. Na Bíblia, nada é perdido. Me diga uma coisa na Bíblia que Deus disse assim, isso aqui se estragou, perdeu, não usei. Ele usou até o adultério de Davi, que parecia a pior coisa que alguém poderia passar. Que ele disse, esse continua sendo um homem segundo o meu coração. Sabe por quê? Porque Deus não olhou o pecado de Davi no meio do caminho. Deus olhou a história inteira construída e aquela que iria vir. Deus não é um Deus de passado. Deus não é o Deus que não vê o hoje. Deus não é um Deus que só vê o amanhã. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tu já leu esse último capítulo da Bíblia? Já leu o último? Porque se você leu, você já sabe que já foi vencido. Se você ler, você vai ficar bem, porque você já sabe como é que tudo termina. Vitorioso és na teu nome. Vem e vão, os reinos vêm e vão, mas o teu trono acima está. Teu nome é imutável. Deus quer te dar visão, não porque Ele quer te inquietar quanto ao amanhã. Ele quer te dar visão para você saber para onde você está caminhando. Deus está pegando os filhos dele, está tirando do lugar da depressão e do lugar da ansiedade. E está trazendo tudo isso para uma experiência perfeita, para o propósito que Ele tem. Deus não perdeu a batalha. Se você leu tudo, você sabe, a vitória já está garantida. Então quem é curado consegue ver o futuro. Jesus olha para esse homem e diz, recupere a visão. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Eu amo isso. Você diz o quê? Você diz eu não diz meus sonhos. O que passou não volta mais. Ele está dizendo a você hoje, eu ainda sonho. Ai, Deus. Sonhar. Volte a Deus ainda
Deus quer te curar dos excessos. Deus quer te curar do lugar onde você não pode enxergar. Deus quer te curar e Ele quer dizer a você que você tem o direito de sonhar. Porque você é filho e você é filha dele. Você tem o direito de reconstruir a história. Porque você é filho e você é filha dele. Você tem direito de se levantar desse luto. Porque Ele garantiu que você é filho e você é filha dele. Você tem o direito de se levantar desse lugar de opróbrio, de dor, de vergonha, de medo, do pecado nojento que você olha e diz: meu Deus, é maior do que eu. Não é, porque você é filho, você é filha. Não tem batalha perdida nos céus. Nos céus tem um time, um break, para que Ele assuma e conquiste a vitória para você. Então volte a sonhar, porque quando Jesus cura esse homem, Ele diz: recupera a visão. Então Deus hoje quer te recuperar a visão para dizer a você: 2024 é tempo de você sonhar coisas novas, viver algo novo, sonhar algo novo, algo maior. Não é jargão. Peço perdão se virar um jargão no meio gospel. Esse não é meu compromisso. Esse não é o compromisso dessa casa. Não é. Ontem eu cheguei em casa muito emocionada, muito mexida. A Ana me procurou no final do culto. Perdão, gente. Posso, Ana? Ela me procurou no final do culto ontem e aquilo mexeu muito comigo. Porque a gente... Ai, Deus. E uma amiga dela que é pastora, que atende muitas famílias como psicóloga, recebeu uma família que ficou muito machucada em alguns processos gospels, vamos dizer assim. E ela falou para Ana: eu preciso falar com a sua pastora, porque eu estou acompanhando vocês. Eu vejo que é de verdade, essa família precisa de um lugar de verdade para ser curado. Eu quero mandar essa família para vocês cuidarem, pode ser? Gente, uma psicóloga, pessoa que entende da complexidade do ser humano. Sabe o que isso significa? Que Deus está provando eu e você como família, dizendo: vocês são saudáveis. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Vocês são funcionais. Vocês são um lugar até que quem foi machucado em outras famílias pode ser curado, porque vocês sabem sonhar. Porque vocês sabem sair do passado e avançar para o futuro. Sabe o que isso significa no mundo de toxicidade que a gente está vivendo? Significa com o Deus dos céus dizendo: eu estou aprovando vocês como casa, como família. Ele está nos permitindo ser pai e mãe, eu e você, tá? De muitos filhos. Porque a gente tem saúde, pela graça dele. Não é porque a gente é bom, não. É porque todo dia a gente diz: Senhor, busque em mim, Deus, algo de valor. Porque nós queremos atrair tua presença. Senhor, vê se há algo em mim contrário à tua vontade e manda embora. Senhor, vê se há algo em mim, Deus, que está longe do teu propósito, e remove. Porque a gente precisa ser um lugar seguro. A gente precisa ser uma família de fato. Porque pessoas curadas conseguem ver o futuro com esperança. Conseguem sonhar, dizem: o meu luto não é maior do que a glória que há de vir. A minha dor não é maior do que aquilo que Ele pode fazer. Eu amo restauração. Porque construir, gente, é mais fácil, sabia? Mas restaurar significa você pegar os tijolinhos inteiros no escombro e começar a edificar algo novo. E dizer: e tá lá a glória da segunda casa, a beleza da segunda casa, a unção da segunda casa, a alegria da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. E em lugar daquela vergonha que a gente passou, em lugar daquela humilhação, em lugar do abandono, em lugar das dores, nós vamos exultar em dupla honra. Só que isso não é uma coisa de uma vez, isso é o dia a dia do cristão. A gente vai construindo e reconstruindo. Deus sempre vai ter algo mais e algo novo. E isso não é jargão, como eu vinha dizendo e eu acabei interrompendo. É a realidade dos céus. Talvez você ouviu isso e alguém te prometeu: venha cá, fazer esse tratamento estético, você vai sair uma nova mulher. De que resolve, gente? De que adianta melhorar a barriga, a celulite e a alma continuar adoecida? Venha cá, você pode ser um homem diferente. Tome esse comprimidinho. De que adianta, meu amigo, você mostrar a potência e lá dentro você continua sendo um menino frágil? Venha cá,
Nós colocamos uma peruca em você igual ao original. Não é, gente. A gente pode fazer tudo isso. Mas a verdadeira questão está dentro de nós. O algo novo tem a ver com Deus, que criou passarinhos de cores diferentes, que criou um bando de aves. Tu já conseguiu estudar tudo da biologia, tudo da geologia? Tu já conseguiu entender todo o ecossistema? Você já conseguiu entender pelo menos a Amazônia? Por que eu não? Quando você acha que descobriu alguma coisa, Deus mostra que a criatividade dele é maior do que você imaginava. Toda vez que o homem dá nome para um bicho, aparece outro novo, que ele ainda não conhece. Toda vez que a gente descobre uma planta, tem outra com propriedade medicinal que ainda era desconhecida. O que Deus está dizendo para mim e para você é que, olha, você pode rodar a vida inteira. Você pode pesquisar o tempo inteiro, tudo que quiser, qualquer matéria. Nenhuma delas você vai entender a completude do meu poder e da minha criatividade. Você pode saber como são as células, você pode estudar elas, mas você ainda não conhece tudo do corpo humano. Tem coisa que está sendo descoberta agora. Antes você achava que a mente era algo rígido, que nunca mais mudava depois de machucada no passado, e que a pessoa ia só agora gerir aquele problema. Sabe o que foi descoberto há menos de 4 anos atrás? É que a nossa mente tem neuroplasticidade, que a cada 21 dias ela renova inclusive os neurônios. E se você consegue se ajustar, isso foi o quê? Foi um ganho para pessoas que sofreram traumas, foi um ganho para pessoas que têm padrões repetitivos de comportamento, foi um ganho para vício, foi um ganho para as pessoas que já usaram droga e achavam que queimava o neurônio e não voltava mais. Neuroplasticidade. Deus está dizendo para mim e para você, olha, é o tempo do jejum de Daniel. Você 21 dias jejuando, com foco naquele propósito, eu faço a tua mente ser nova naquela área que te doía. Então algo novo não é jargão de igreja, algo novo é algo de Deus. É o jargão dos céus. O tempo inteiro ele está dizendo, me dê, eu faço algo novo com isso. Me dê, dá-me um coração igual ao teu. Aí ele faz, me dê, meu mestre. Senhor, me dá uma mente igual a tua, me dê. Senhor, me dá um coração, me dê. Senhor, me dá uma história nova, me dê. Eu sei fazer algo novo. Como um barro, eu amasso ele de novo. E ele já era um vaso duro, rachado. Agora eu joguei água do Espírito, virou barro de novo e eu vou moldar uma nova estrutura para ele. A habilidade de Deus de criar nunca vai ter data de validade. Data de validade tem o iogurte que está na tua geladeira. Deus diz assim, ó, acabou agora. Você não tem mais tamanho, você não tem mais idade, você não tem mais isso. Não tem data de validade. Abacuque 2:2 diz o seguinte: então o Senhor respondeu, escreva claramente, visão. Fala comigo, visão. Escreva em tábuas, sabe por quê? Para que se leia facilmente. Eu e você, a gente tem a tendência a desfocar. A gente desfoca. Porque a gente tinha uma coisa aqui para resolver, eu vou ligar. Você já percebeu que às vezes você desfoca? Gente, tem que ter que pedir um perdão. Melhorei muito, mas ainda sou a pessoa que responde o WhatsApp mentalmente e fecha a conversa. E aí depois de uma semana eu lembro que eu não respondi, só respondi na minha cabeça. Por quê? Porque eu desfoco. Eu provavelmente sou TDAH. Desfoco. Um adendo, cuidado para não encher as crianças de Ritalina por conta dessa onda de TDAH. Tem coisa que se resolve na natureza. Tira o sapato dessa criança, joga para correr na lama, para de frescura, deixa se sujar, correr meia hora. Tu vai ver a criança acalmar, depois ler, tira as telas. Antes de você fazer qualquer coisa, primeiro faça o que Deus já te deu. Deixa a criança gastar energia, deixa a criança ir para a natureza. A criança foi feita para se sujar. Sujou, lavou. Pronto. Criança é reciclável. Caiu, ponteou. Espirrou, limpou. Adoeceu, cuidou. E vamos que vamos. A gente tem que criar uma geração forte, gente, que tem uma geração aí que está meio difícil. A gente não pode mais deixar fragilizar essa geração que está vindo. A gente está criando homens e mulheres para Deus. Nós estamos criando profetas e profetisas, pastores e pastoras, nazireus. Sabe o que é nazireu? Eram homens que deixavam o cabelo crescer por 7 anos em voto de santidade, significando que eles estavam separados para Deus, para se preparar para algo grande. Está nessa geração de gente violenta pela presença de Deus, violenta pelo propósito dele, apaixonado pela visão dele. E Abacuque diz, escreva. Deus está dizendo, ensinando ao povo a escrever a visão, para não perder ela. E ele diz até que você corra, você consegue ler. Tu já testou? Passa no outdoor, você tem que ler rápido. Se está na visão, ela é clara, ela é objetiva e ela é de fácil entendimento.
Quando Deus dá uma visão é assim, você precisa ter clareza, porque quando você se distrai, você precisa voltar para ela antes de seguir para a próxima milha, para não errar o caminho. Porque parar, gente, nem sempre é retroceder. Às vezes continuar no caminho errado é um retrocesso. É só você testar no Waze, erra o caminho e vai bem rápido para outra direção. Você, ao invés de ganhar tempo, você perdeu. Teria sido melhor parar e recalcular. Recalculando. E por que visão é importante? Porque é importante você enxergar. Porque é importante você olhar para o futuro. Porque é importante você ter clareza. Porque nós não construímos para nós mesmos, mas algo para permanecer como Jesus permanece. Visão é algo de Deus para ser de geração em geração. Deus é atemporal. Deus não trabalha no nosso tempo. Nós duramos tantos anos. Nós temos tantos projetos em tanto tempo. Visão é importante para que a próxima geração comece dos nossos ombros. Eu quero que meus filhos comecem de onde eu parei. E você? Eu quero que as crianças dessa igreja comecem de onde a gente parar. E você? Eu quero que os próximos meninos comecem de onde os nossos homens pararam. E você? Eu quero que as nossas meninas comecem de onde as mulheres pararam. E você? Eu quero que as próximas anciãs parem de onde as nossas mulheres ativadoras, que são mães na casa, vão parar. A gente tem que começar daí. Nosso nível tem que ser daí. Viver uma visão e não ser irresponsável com aquilo que Deus está fazendo. Gente irresponsável absorve. É que nem aquele jargão que alguém vai na tua casa e fala: já comi, já bebi, nada mais me prende aqui. Utilitarismo, isso também acontece na igreja. Utilitarismo gospel, onde a gente vem, a gente se alimenta, a gente fica mais forte para quê? Para mim mesmo. Bando de buchudo espiritual. Você está precisando fazer uma dieta, e dieta significa trazer movimento. Traga movimento para a sua vida espiritual, senão você vai ficar um obeso. Utilitarismo não combina com a visão. A visão é algo para alguém que edifica, para que outros comam. A Bíblia fala que o povo de Deus, eles vão comer das vinhas que eles não plantaram. Eu quero que os meus filhos, os seus filhos, os filhos que virão dessa casa. Olha, 2024 é ano de muita mulher grávida, viu? Em nome de Jesus. É ano, diga amém, minha irmã, não fuja não. Fuja não. Essa semana até disse pro meu marido: eu tô com vontade de fazer mais um. Eu vi a Alice dormindo assim com aquele biquinho gordo, aquela bochecha. Davi grande pra caramba, tá quase usando o mesmo número que eu uso de sapato. Eu quero mais um. Visão. Visão é ser responsável com aquilo que Deus tem feito. Salmo 145, 4 e 5 diz: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Tudo que a gente faz aqui é feito do Senhor, não é nosso. Não é por nós, nem pelo que podemos fazer. É tudo sobre você, Jesus. Ele que está dando força, gente, para lutar, para adquirir riquezas. Então a gente tem a obrigação de deixar isso construído para uma próxima geração. Avivamento é: alguém começou de onde um povo pagou preço. Eles anunciarão atos poderosos teus, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. Ter uma visão é meditar na grandiosidade de Deus e na maravilha do que Ele faz. É anunciar, além das quatro paredes, a bondade do Senhor. Deixar uma visão implantada é trabalhar nos 5 ministérios. É fortalecer para que o pastoral abrace o cuidado aos que chegam. É empoderar para que o evangelista tenha força para sair e conquistar a ovelha perdida. É envisionar para que o apostólico possa romper e ampliar o teto espiritual. É dar base para que o chamado de mestre na casa possa ensinar coisas que o Senhor ainda está revelando de novidade. E é confirmar aquilo que o profético do Senhor está fazendo. Aleluia. Quem é grato por essa palavra? Dê uma salva de palmas a Jesus. Vocês sabem que hoje não, mês passado, fez 11 anos que eu me despedi da Tauana, lá em Orlando, quando a gente se conheceu, e ela estava usando esse vestido.
Eu nunca vou me esquecer. A saudade. Sabe quando parece que você está enterrando alguém e a pessoa está indo embora, você não sabe se algum dia você vai ver de novo. E ela tinha me dado um fora mega gospel. Aquele fora educado, mas que você não se conforma, sabe? E ela me deu um tchau e eu vi esse vestido indo para longe. Eu falei assim, um dia você vai estar no nosso guarda-roupa. 11 anos atrás. Esse é o poder da visão. Com amor, é lógico. Essa semana a gente vai fazer 9 anos de casado. Quarta-feira. Se puder evitar me mandar mensagem na quarta, eu agradeço. Como eu sou bem inteligente, a gente já preparou para que a gente não tivesse o terceiro. Mas a qualquer momento é reversível. Gente, eu sou muito grato a Deus pela vida da Tauana. Ontem a gente estava tarde em casa e eu estava olhando ela costurar a sapatilha que ela ia dançar à noite. E agradecendo mesmo a Deus, né? Por ter me dado a princesa dele para cuidar, para amar. Porque ela poderia ser tantas coisas. Sabe, eu não vejo ela empolgada indo para o programa de televisão de quinta-feira cedo, como eu vejo ela empolgada costurando uma sapatilha. E eu acho que isso mostra muito para a gente o caráter de uma pessoa. A essência dela é muito maior do que a eloquência. E eu dou graças a Deus pela sua vida, amor. E hoje é um dia de gratidão. E eu quero agradecer a Deus publicamente por você. Você sabe que eu já fiz isso hoje de manhã em casa, mas eu sou grato a Deus pela sua vida. Companheira do meu ministério, companheira da vida. Eu quero que a gente tome essa ceia com motivos para agradecer. Quero que a gente tome a ceia com motivos para honrar o Senhor. Deus falou comigo, acho que há 2 meses atrás, quando Ele já estava começando a me dar algumas partes da palavra profética de 2024, que 2024 tem uma chave de autoridade. Essa chave se chama gratidão. Se nós não tivermos gratidão, dificilmente viveremos 2024 com a plenitude do propósito. O que é plenitude do propósito? O propósito cheio, o propósito integral. Sabe, você pode sobreviver. Não estou falando sobre sobreviver, eu estou falando sobre viver. A vida, ela é muito curta, ela é muito efêmera para a gente só viver. Aliás, só sobreviver, a gente precisa fazer sentido. Essa vida precisa fazer sentido. Ela precisa ser uma vida contente, alegre. Ela precisa ser uma vida de paz, uma vida de propósito, que toca a vida de outras pessoas, né? E eu estava pedindo a Deus que me desse chaves. Eu começo a orar por volta de julho, eu já começo a buscar o que Deus tem para o próximo ano. E Deus falou para mim assim: olha, você é diligente em me buscar, mas eu quero que você seja tão diligente quanto me buscar em agradecer. E eu comecei a compartilhar com vocês dessa visão. E a gente começou a ficar mais sensível. Porque como 2023 foi um ano do fogo e um ano de muitas provações, nós ficamos cansados. Porque é natural que quando nós estamos aprendendo novas habilidades, e essa é a função da provação. A provação não é para destruição, nunca foi. Mas para lembrar, quando você estava crescendo e você era pequeno, você ficava cansado. Quando você treina na academia e você está crescendo músculo, você fica cansado. Quando você está exercitando a sua mente, o seu intelecto, você está aprendendo alguma coisa na faculdade, um curso na pós-graduação, ou você está lendo um livro que mexe com você, mexe com o seu psique, onde você precisa exercitar, você fica cansado. E sabe, Deus falou para mim, a chave para vocês entrarem com a autoridade 2024 é agradecendo a Deus, sendo gratos pelas provações, gratos pelas decepções, gratos por quem Deus trouxe, gratos por quem Deus tirou da nossa vida, gratos pela fidelidade de Deus, gratos pelos perrengues. Lá em casa nós encerramos o ano com 4 cirurgias e uma internação de Alice. E sabe, quando nós fomos praticar a gratidão ontem em família e escrever porque nós estávamos gratos, nós pudemos nos lembrar dos livramentos de Deus. Você pode olhar o processo como algo, ai, de novo, ai, estou passando por isso todo ano. E aí você vai ficar num ciclo repetitivo.
Ou você pode olhar assim: que bom, eu não sou fraco emocionalmente como eu era antes. Eu não sou baguá que nem eu era antes. Eu não sou tolo como eu era antes. Eu não falo demais como eu falava antes. Eu aprendi quem de fato tem valor. Eu aprendi o que de fato tem valor. Vocês percebem? A perspectiva muda toda a sua visão. E hoje eu quero ministrar a ceia com gratidão. E eu quero que nós possamos exercer juntos gratidão por aquilo que nós vivenciamos juntos. Lógico que no dia 31 de dezembro nós vamos ter a famosa retrospectiva. A gente sempre faz isso. Vai ser um momento de louvar a Deus. Mas eu queria que a gente se lembrasse agora e começasse a saudar com salva de palmas ao Senhor por cada coisa que a gente é grato. Número 1, eu sou grato a Deus, de verdade, do fundo do meu coração, por cada voluntário dessa casa. Nós somos 168 voluntários aqui, ou 172 se eu não me engano. E eu quero dar uma salva de palmas a Jesus por cada um deles. Mas tem que ser mais forte. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque ninguém faz nada grande sozinho. É para você essa salva de palmas. É para você que limpa um banheiro. É para você que monta uma cadeira. É para você que ajudou em cada mutirão de oração, mas também de trabalho. É para você que nos ajudou a manter essa casa aberta. É para você que cuidou das crianças e que cuida de mais de 70 crianças todo domingo, educando avivalistas, reformadores. Não entretendo eles com o YouTube. A gente não está ligando o YouTube lá e deixando eles na televisão, vocês entendem? A gente está ensinando o caminho de Deus, ensinando valores, ensinando o poder de Deus, ensinando o Espírito Santo, ensinando princípios. Essa igreja tem uma visão para as crianças. Daqui a pouco vocês vão ver a visão 2024, vocês vão entender mais ainda. Então eu sou grato a Deus porque ninguém faz nada grande sozinho. E isso aqui é muito maior do que nós daríamos conta. Se faz sozinho não é grande. Cuidado com aquilo que você faz sozinho na vida. Você precisa de alguém, você precisa de Jesus, você precisa de uma liderança. Cuidado, porque você vai ficando isolado achando que você, sabe, está bombando, mas na verdade você está insurgindo contra a verdadeira sabedoria, é o que Deus diz. Você que não se envolve ainda com a casa do Pai, você que deixa para depois. Eu vou dizer para você, você que não se envolve com alguém melhor do que você, sabe, para te elevar o nível espiritual. Primeiro o nível espiritual, depois o intelectual, porque primeiro vem o espírito. Se Deus não abrir porta, você pode ser inteligente do jeito que for, você vai ficar no limbo. Com todo respeito, irmãos, é Deus quem abre portas, é Deus quem fecha portas, é Deus quem direciona, amém? Eu quero agradecer a Deus por cada pastor dessa casa, que é também um pastor voluntário. Eu não sei se você sabe, mas nessa casa nós não temos ainda pastores remunerados. Nós temos pastores voluntários. Não porque não podíamos ter no sentido de ideologia, eu acho que no futuro vai ser necessário. Mas a gente entende que pastor aqui não é quem tem mérito ou posição. É quem tem vocação para cuidar de pessoas. É quem tem vocação para pregar a palavra. É quem tem vocação para se sacrificar pelo outro. O pastor não pode ser um desempregado, com todo respeito a quem está desempregado nesse momento. Eu oro para que você tenha um emprego bom e Deus vai te dar. Mas o pastor não pode ser uma pessoa oportunista, que ele estava desempregado, então ele abriu uma pequena igreja e um grande negócio. Não, isso aqui é a casa do Senhor. Isso aqui é de verdade, é palavra de Deus, é princípio que muda a vida das pessoas, é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus, né, Vitor? O evangelho é poder de Deus. Ontem de manhã o Vitor me mandou uma mensagem. Eu chorei com ele, porque eu chorei essa dor com ele, mas hoje eu vou me alegrar com ele. Você também. Vamos lá. Quero agradecer. Então, uma salva de palmas para André, Nayara, Wellington, Maiara, Tauana. Louvado seja o nome do Senhor. Coisas que nós vivemos juntos. Eu quero dar uma salva de palmas a Jesus, sabe pelo quê? Por cada dizimista e ofertante dessa casa. Sabe, por mais que algumas pessoas tratem assim, é obrigação. Eu também acho, eu faço muito bem a minha obrigação. Mas é mais do que obrigação, é prazer.
é amor, é desprendimento. Você sabia que eu sou uma pessoa que eu faço minhas obrigações com prazer? Eu vou dizer para vocês o que eu já fiz com o maior prazer para o ano que vem. Eu peguei a Black Friday e comprei o material escolar dos meninos. Eu vou esperar para janeiro, que está tudo inflacionado, fevereiro. Não, eu peguei a Black Friday e comprei tudo com desconto. Mas eu tenho tanto prazer. É minha obrigação como pai comprar material escolar para eles. Mas eu pego aquele material escolar e eu falo assim: Deus, obrigado, porque meus filhos podem ter um material escolar. E me ajude a abençoar alguém que não tem esse material escolar. É prazer que a gente empenha nisso, não é só obrigação, vocês entendem? Eu quero dar uma salva de palmas, porque foram dízimos e ofertas mensais, recorrentes. Foi isso que o Senhor fez para que isso aqui tivesse aberto, já tivéssemos com essa reforma do jeito que está, e ainda mais que o Senhor fará para 2024. Eu quero louvar o Senhor por cada um. A gente poderia ficar batendo palma aqui a manhã inteira e dando glória a Deus, mas eu quero a última salva de palmas de pé. Todo mundo, por gentileza. Nós vivemos o ano de 2023 na íntegra. Tudo o que Deus falou. Você conferiu na sua geladeira? Nós tínhamos um imã de geladeira com a palavra, mas tudo que Deus falou, Ele fez tudo, sem faltar nada. Mas uma das coisas que Deus falou foi que nós teríamos que ter uma fé enorme. E que nós iríamos para um lugar muito maior do que tinha sido planejado por nós. E que Deus ia fazer um milagre. A gente só ia pisar o pé e Deus ia fazer um milagre. E eu sei que todos vocês foram esticados junto comigo nesse processo. É lógico que eu fui esticado. Eu tinha que ser. Eu estava indo à frente. Líder é quem vai à frente. Líder não é chefe. Líder é quem inspira outras pessoas a caminharem naquele caminho, né? E vocês vieram comigo, e eu sei que foi desafiador, porque às vezes o único dia que a gente tinha para ficar com a família, a gente estava trabalhando. Talvez o único dinheiro que a gente tinha para comprar uma roupinha, a gente deu de oferta, sabe? A gente fez um esforço para poder cumprir a visão de Deus. Eu considero que essa igreja assim. Eu quero dar uma salva de palmas a Jesus, o nosso Senhor, porque foi Ele quem nos ajudou a chegar até aqui. Antes da gente começar a envisionar 2024, é necessário que a gente agradeça pelo que Ele fez. O grande milagre. Primeiro nós achávamos que ia para um lugar de 2.000 metros. Ficamos tristes, decepcionados quando aquilo não aconteceu. Mas numa quinta-feira, onde meu paizão espiritual, Larry Titus, coincidentemente, né, estava na casa. Coincidentemente. Nós celebramos a assinatura do contrato desse lugar. Mal sabíamos nós a bucha que Deus estava entregando na nossa mão para a gente desenrolar. Mas todo mundo se alegrou. Todo mundo fez, trabalhou. Eu lembro daqueles irmãos ali. O Marcos estava chegando com a Camila. Eles já chegaram arrumando assim a cadeira. Não teve um que não se envolveu. Dos mais antigos da casa aos mais novos. Todo mundo foi pegando no tranco e fazendo acontecer. Eu queria que a gente estendesse a mão, Senhor, porque se a gente está aqui hoje, se esse lugar não é mais um galpão abandonado, se esse lugar não é mais um lugar desolado, é porque o Senhor é bom, porque o Senhor falou e o Senhor fez o que falou. Eu queria que você agradecesse, sabe, talvez não pela sua vida, mas pelas vidas que Ele está salvando aqui, pelo festival que tivemos ontem, onde dezenas de vidas foram salvas, pelas que virão em 2024, e vocês vão ver daqui a pouco o que Deus vai fazer. Deus, nós te louvamos, porque juntos nós vencemos um grande desafio. O primeiro desafio era o de acreditar que o Senhor tinha, o que o Senhor falou que tinha para fazer. Nós te agradecemos porque o Senhor usou a nossa fé, esticou o nosso caráter e nos colocou aqui. Bendito seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Uma salva de palmas a Jesus. Gostaria de convidar todos os nossos irmãos e irmãs que vão servir a ceia para que distribua os elementos. Nessa manhã nós vamos nos lembrar de Jesus e do que Ele fez na cruz com gratidão. Meu destino e o seu era ir para o inferno, porque desde que Adão pecou, foi essa a nossa herança.
Você sabe que pessoas podem deixar boas heranças ou péssimas heranças, né? Você sabe que aqueles que vieram antes de você deixaram coisas boas para você, mas também deixaram coisas ruins, né? O pior é quando a conta é desigual, né? A coisa ruim é pior do que a coisa boa, né? Quem paga o passivo das escolhas anteriores? Repita comigo, eu. Eu não fiz nada, eu não fiz essa escolha, mas você paga por ela. Pecados, iniquidades, dívidas financeiras. Outro dia eu fui numa loja e o vendedor ouviu falar que eu vendia de alguma maneira seguro de vida, e aí ele disse para mim, posso tirar uma dúvida com você que não tem nada a ver com essa compra? Eu falei, pode, pega meu telefone, me manda uma mensagem. E ele me mandou uma mensagem e disse assim, minha mãe morreu há 5 dias, ela deixou uma dívida para a gente que não tem dinheiro para administrar, eu queria saber se ela tem algum seguro que eu possa ajudar a quitar as dívidas dela. Ele herdou as dívidas. Mas sabe o que Jesus fez pela gente? Ele fez com que a nossa herança maldita se transformasse numa herança bendita. Adão gerou um passivo de morte, até que teve assassinato na família dele, né? Um filho matou o outro. Adão, através do seu pecado, gerou morte para a gente. Mas Jesus transformou a morte em vida. Ele foi lá e morreu, ele pagou o preço. Ele falou, não, ninguém aqui vai ser maldito, vão ser benditos em mim. E é por isso que hoje nós celebramos a ceia. Queria chamar os pastores que estão aqui, eu sei que a pastora Nayara está cuidando das crianças, que venham servir a ceia comigo, nossa última ceia deste ano de 2023. Talvez nós tenhamos uma ceia aí no primeiro dia do ano, né, Carol? Mas essa é a última ceia de dezembro de 2023 aqui, e nós queremos celebrar Jesus, porque Ele pagou a nossa maldição com bênção. Ele transformou aquilo que era para a gente viver o resto da vida como pecado, iniquidade, pobreza, miséria, doença, enfermidade, ausência de paz. Ele transformou tudo isso em bênção. Hoje nós vamos fazer uma ceia diferente, tá? Você vai pegar os elementos, nós vamos consagrar a Deus, e você vai trocar com alguém essa ceia, e você vai dizer assim, eu desejo que essa vida de Jesus gere vida em você, ainda nesses 21 dias que faltam, para a gente virar o ano com autoridade, amém? E eu sou grato a Deus pela sua vida, por alguma coisa, fala pelo que você é grato, amém? Levante seu elemento, o pão, que significa o corpo de Cristo partido por amor a mim e a você, por amor a essa casa e essa cidade, por amor à nossa nação e às nações da terra, o pão da vida que mata a morte, o pão que fortalece a gente nos processos difíceis, que nos dá graça para vencer e triunfar sobre o inferno e todas as artimanhas do inimigo que vem para matar, roubar e destruir. O elemento do sangue de Jesus, representado pelo suco de uva, o elemento mais puro, do DNA mais santo, que é o DNA do céu aqui na terra. Nessa manhã nós estendemos a nossa mão ao céu, declarando gratidão a Jesus. Obrigado, Jesus, por você ter pago o preço pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, e a vida daqueles que ainda não são meus irmãos, mas serão por causa do Senhor. Eu te louvo, Jesus, porque esses elementos garantem vitória, vitória para dezembro, vitória para janeiro, vitória para 2024, vitória, Senhor, sobre o meu passado, vitória sobre a minha iniquidade, vitória sobre os meus pecados, vitória sobre a doença, vitória sobre os vírus, vitória sobre cada palavra que saiu da tua boca para que se cumpra. Nós consagramos a ti esses elementos em gratidão e honra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Faça esse momento trocando a sua ceia e falando o motivo pelo qual você é grato por essa pessoa. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres.
adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Podem participar da Esse ceia. é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Aleluia. Já agradeceu a Jesus? Já agradeceu alguém que está do seu lado? Amém? Então pode tomar o seu lugar. Eu tenho 15 minutos para fazer tudo que eu preciso. Que Deus me ajude. Vamos lá. Quando Deus me pediu para compartilhar com vocês a visão de 2024, Ele começou falando em Provérbios 29:18. A palavra de Deus diz em Provérbios 29:18 que onde não há revelação divina, onde não há profecia, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei de Deus. Depois ele me levou para Provérbios 16, que diz assim: que ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. E ele diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Confie no Senhor de todo o seu coração. Isso já está em Provérbios 3. E não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Então eu disse: estou convencido. Vou mostrar um plano que o Senhor tem colocado no nosso coração, como pastores, como presbitério, como conselho nessa casa. Essa casa ela é organizada de 3 formas. Ela tem uma administração, ela tem organização e ela tem ministérios. Essa é a forma como nós estamos organizados. E acima
dessa organização, ministérios e administração, nós temos um presbitério que é composto por pastores e diáconos, de acordo com a palavra de Deus, e nós temos também um conselho, que ele nos auxilia a tomar decisões administrativas. Nós não fazemos nada da nossa cabeça antes de consultarmos a Deus e um ao outro. Os pastores dessa casa se reúnem todos os domingos à tarde, todos, para orar e para tomar decisões eclesiásticas. E quando é necessário, quando a gente vê que tem bronca, quando tem capeta na linha, a gente também para o que está fazendo e se reúne, nem que seja online, para orar. O conselho se reúne mensalmente e a gente busca ter uma visão longo prazo para aquilo que Deus está fazendo hoje. Então, nós não vamos deixar de pensar localmente, aliás, de pensar globalmente e agir localmente. A gente começa agindo aqui, mas a gente pensa no geral, no globo. E eu acho que isso está muito claro para os pastores, para o conselho. Eu acho que está muito claro para quem é voluntário. Mas eu acho que isso não está claro para a igreja. Então eu quero melhorar isso, porque isso é uma falha minha, que eu não apresentei em 2023 o que aconteceria. E talvez você foi envolvido em 2023 uma realidade que você nem esperava. Talvez você pensou, meu Deus, eu não sabia que isso ia acontecer. A gente já sabia. Então eu não vou cometer esse erro de novo. Eu vou compartilhar com vocês a visão. E esse culto vai ficar salvo no YouTube, para aqueles que estão viajando, porque a gente sabe que foi um feriadão. Para aqueles que não puderam vir hoje, eles vão poder ver isso, assistir e participar. E de antemão, eu quero dar um único aviso. Eu sei que a Gabi vai fazer isso muito melhor do que eu depois, mas eu quero dar um único aviso. Você que serviu e entrou como voluntário nessa casa esse ano, por favor, levante sua mão onde você está. Isso, obrigado. Na terça-feira, às 19h30, eu não lembro se é 19h30 ou 20 horas, nós vamos ter um culto de honra aos voluntários. Não é um culto de louvor e palavra, não. É um culto realmente a Deus pela vida de vocês. E é lógico que eu vou lubridiar vocês a virem pelo sorteio. Tawane e eu sentimos no coração de fazer algo e nós fizemos. E nós vamos ter o sorteio de uma televisão 40 polegadas nova. Você quer ganhar essa? Se vocês não quiserem, eu vou colocar só o meu número no sorteio, tá? Então quando você chegar aqui, você vai ter o seu número para ser sorteado. Então você não esquece de pegar o número na entrada. Lógico que é para incentivar todos a estarem, mas principalmente para reconhecer todos vocês pelo ano incrível que nós tivemos. Então vamos lá. A base bíblica está entendida, Farol? Vamos agora para o organizacional? Rapidão. Primeira tela. Essa é a nossa missão. Se você chegou aqui, de alguma maneira nós queremos que você tenha mais vida no Espírito, que você tenha avivamento espiritual. E é por isso que nós valorizamos a oração, é por isso que nós nos movimentamos em jejum, é por isso que nós valorizamos os momentos de adoração a Deus, é por isso que nós declaramos palavras que nós queremos ver acontecer, porque nós acreditamos em avivamento, amém? Mas nós não só acreditamos em avivamento, nós acreditamos que o produto, o resultado do avivamento é gerar transformação na sua vida em primeiro lugar, mas depois nas pessoas que estão em torno. As pessoas que estão em torno, se você era briguento, vão ver que você agora é equilibrado. Elas vão ver que Jesus fez uma boa obra na sua vida, que você era passivo e agora você está decidido. Você tinha medo, mas agora você é ousado. Essa fé que produz boas obras são manifestas na igreja, na família. A gente não quer aqui crente domingueiro. O que é isso? Pastor, só pode vir domingo. Não é isso que eu estou dizendo. Crente domingueiro é aquele crente que acha que porque ele foi no culto domingo, ele não precisa fazer mais nada durante a semana. Ele não precisa orar, não precisa ler a Bíblia, ele não precisa se melhorar, ele não precisa fazer nada, porque ele já cumpriu a obrigação. Esse é o religioso dos últimos dias, é o religioso gospel, o evangélico. Ele vai lá, ele pula, ele dança, tem umas luzinhas legais, e ele acha que ele está crente. Mas na verdade, quando é para perdoar alguém, não perdoa. Quando é para caminhar uma milha a mais, não caminha. Quando é para reconciliar, não reconcilia. Está cheio de crítica no coração, está cheio de palavra torpe. Tem comportamentos que não condizem com a transformação que Jesus gera em nós.
Então nós desejamos que a sua vida gere um impacto por onde você passar. Então nós nos reunimos no domingo e nós enviamos vocês no meio dos lobos, para que vocês sejam ovelhas na hora certa e leão na hora certa. Tem hora que é hora para ser leão, não é hora para ser ovelha. É hora de rugir, é hora de fazer Satanás tremer através das suas atitudes, das suas palavras. Está claro a nossa missão? E aí nós resumimos ela em 3 frases. E isso foi na transição do Campo Destino. A primeira, vamos ler juntos? Amar pessoas. Segundo, impactar vidas. E terceiro, transformar a cidade. E é por isso que nós temos um grande viés de ações sociais, porque nós acreditamos que uma maneira fácil de demonstrar o amor de Deus a quem não tem é com boas obras. Vocês estão comigo? Amém. Próximo. Então, espiritualmente, o que nós queremos para 2024? Vamos ler juntos? Número 1. Cultos inspiradores, cheios da presença de Deus. Nós queremos que as pessoas sejam aqui, venham aqui, e elas saiam daqui dizendo assim, ó, é verdade que o piso ainda parece de uma oficina mecânica. É verdade que está calorzinho ali dentro. Mas tem uma coisa ali que não tem em nenhum outro lugar. É a presença de Deus. Não é que a gente não vai melhorar o piso e não vai colocar ar-condicionado, não é isso, está nos nossos planos. Mas assim, independente disso, o que nós desejamos é que as pessoas sejam tocadas pela presença de Deus. Amém? Porque um pouquinho mais quente, um pouquinho mais feio, você pode ir para o céu. Mas sem Jesus, não vai rolar. Próximo. Adoração, não, desculpa, lá ainda, meu querido, desculpa. Adoração como estilo de vida. Adoração não é o que nós cantamos, mas é o que o louvor produz em nós. O que nós fazemos diante daquilo que nós adoramos, de quem nós adoramos. Palavras proféticas. Alguém tem alguma dúvida que a nossa igreja é uma igreja profética? Se você tiver essa dúvida, eu quero dizer, a nossa igreja é uma igreja profética. E olha, eu ouvi uma frase de um pastor amigo que me impactou muito essa semana. E ele disse assim, Jonatas, vocês são uma igreja profética. Vocês são uma igreja estilista. É aquela coisa, é o São Paulo Fashion Week. Quando está desfilando, aquela coisa sem manga de um lado, esvoaçante para o outro, é a coisa mais horrível. Todo mundo critica, fala, meu Deus, eu nunca vou vestir isso. Você viu que moda horrorosa é essa? E isso é um ano antes. Um ano depois está todo mundo procurando uma lojinha para comprar um negócio sem ombro, o outro desfiado, a calça rasgada. Porque igreja estilista dita a moda. Faz sentido? Igreja profética é igreja estilista. Ela tem capacidade de enxergar antes de acontecer. Isso não nos torna melhores, mas isso nos torna ainda mais humilhados diante da presença de Deus por nos confiar esse ministério. Mas é uma realidade, sim ou não? Nós estávamos no ano da água, em 2022. Quando eu profetizei que era ano do fogo, teve irmão que disse assim, acho que ainda nós não entramos nesse ano não, pastor. Agora ninguém está aguentando mais, até a temperatura elevou. É para você pagar a língua. Qual a última coisa que a gente espera dos nossos cultos? Que eles sejam sempre de salvação. Que haja salvação e reconciliação todos os cultos. Quem diz amém para isso? Amém. Ontem nós tivemos um culto de reconciliação aqui, de salvação, foi a coisa mais linda. Vidas entregues no altar, a gente fica feliz, porque a gente sabe que eles vão ter uma chance de se reconciliar com Deus, vão poder servir a Deus na casa do Senhor, vão poder ir para o céu com a gente, são parte da família de Deus, amém? É isso. Próximo. Organizacionalmente, a gente quer ampliar a quantidade de fés. Fés são cultos nas casas, é a Farol expandida. Talvez um dia não dê tempo da gente se reunir mais assim. Talvez a perseguição da igreja aumente muito. Igreja estilista, acorda o que eu estou falando. Tem gente que está investindo só na estrutura aqui, organizacional. E está se esquecendo que nos últimos dias a igreja vai ser perseguida. E talvez não dê para a gente cultuar juntos. Mas nas casas não tem como proibir a gente? Aleluia! Então nós queremos 30 fés. E nós queremos que as pessoas dessa casa tenham a consciência do quão é importante abrir suas casas. E do quanto é importante frequentar um fé. Nós queremos isso. Nós queremos, fizemos aí uma meta mínima e uma meta ideal. 600 a 800 membros. Pastor, você está maluco.
Deixa eu dizer para você uma coisa. Pode acreditar. Essas maluquices Deus vai fazer porque é interesse do Senhor salvar. A minha parte e a sua nós vamos fazer. Nós vamos convidar, nós vamos compartilhar as coisas na rede social. Nós vamos cuidar de quem chega. Nós vamos orar por quem está precisando. Mas Deus vai fazer. Quem crê? Nós queremos e vamos fundar aqui a escola dos 5 ministérios. Acontecerá uma vez por mês. Todo mundo que tem um chamado pastoral, eu quero treinar vocês durante um ano. Pastor, eu desejo o episcopado, excelente obra almeja, vem para o treinamento. Desejar é uma coisa, querer e fazer é outra. Então, vem para dar. Eu não vou mais deixar pontas soltas. Pessoas que querem ser líderes, pastores, evangelistas, mestres. Por que não? Por que não treiná-los? Por que segurar esse dom? Eu só não coloquei meta de quantidade de pastores que nós vamos ungir ano que vem. Mas ano que vem com certeza vai ter unção pastoral, não tem dúvida. Porque vai precisar aumentar a quantidade de pastores nessa casa. Amém? Ministério de mulheres com conferência relevante na cidade. Quem que é isso? O ano passado a primeira conferência de mulheres da Farol tinha 300 mulheres inscritas. E nós tivemos que alugar um lugar porque o lugar não comportava, a Farolzinha não comportava as mulheres. E agora nós não temos que alugar ninguém. Agora vocês podem colocar 1.400 mulheres aqui, amém? É isso. Mas tem uma coisa que é super novidade, que já vai começar. A escola da alma. Nós vamos criar aqui na Farol um centro de aconselhamento cristão, psicológico e pastoral. Não vai ter só pastor, porque tem coisa que é coisa de pastor resolver, pastor resolve. Mas tem coisa que é coisa de psicólogo resolver. E a gente vai ter psicólogos cristãos formados servindo nessa casa. Vocês estão comigo? Amém? Sua igreja vai ter isso, porque não adianta ganhar as pessoas e quererem que elas produzam na ausência da sua saúde emocional e espiritual. Elas precisam estar aptas, elas precisam estar bem. A casa delas precisa estar alicerçada na rocha, amém? Próximo. Homens, nós vamos levantar sacerdócio com reunião e conferência para 300 homens, é a nossa primeira conferência. A gente não pode ficar por trás das mulheres, gente, com todo respeito. Não, o homem vai à frente. E a tradição das igrejas é que só as mulheres têm ministério forte, sabe por quê? Porque as mulheres, elas não abrem mão, e os homens muitas vezes abrem mão. A mulher acorda orando, acorda abençoando os filhos. E a gente, homenzão? Sexta-feira eu quero aqui todo mundo no inteiros. Quem é homem, levanta a mão. Homem com H maiúsculo, levanta a mão. Sexta-feira a gente vai começar esse levante de homens aqui. Homens intercessores, homens sacerdotes, homens que sacrificam, homens que amam a Deus. Onde vai o homem, vai a família, vai a igreja, vai a cidade e vai a nação. E nessa sexta-feira nós vamos tocar um assunto delicado para o homem. Sabe o que é delicado? Porque ele finge que não acontece, mas a verdade é que acontece. Nós vamos falar sobre porn free, ser livre de pornografia. Será que isso é possível? Que nós vamos falar a verdade sobre a pornografia, o que ela gera. Vocês estão escandalizados por quê? Porque estou falando no público aquilo que acontece no privado. Mas para Deus não tem diferença. E eu estou muito preocupado em agradar a Deus e levantar homens fortes de verdade, homens santos, homens íntegros, homens casados, maridos de uma só mulher, homens que fazem do seu jardim, o jardim secreto, regado, que não deixa a mulher na seca porque ele fica fazendo coisa errada. Se esse for o anúncio do culto, você imagina o culto, não será televisionado. E eu estou com uma pesquisa recente do que acontece com homens que acessam pornografia. Lá em casa a gente tem uma psicologia tão tranquila. Davi estava com a mania de ficar com a mão lá. Aí a Ana virou e falou assim: se você ficar com a mão aí, vai cair. Ele tirou a mão, perdeu a mania de ficar com a mão lá. Por quê? Porque a nossa psicologia cura. Irmão, isso aí tem que curar. A verdade entra, a mentira sai, a hipocrisia sai. Aleluia! Vamos ter homens redimidos pelo sangue de Jesus. Mas não se constranja se você tem a prática. Vem para ser liberto, que nós vamos impor mãos, orar por você. Nós vamos dar ferramentas para você ser liberto. Amém? Adolescentes e jovens, nós estamos preparando vocês para um grande mover. Já tem uma equipe de
líderes para preparar o mover da próxima geração. Nós não podemos perder os adolescentes e jovens que estão chegando aqui. Eita, a Tawana está muito empolgada. Olha todo mundo para lá, gente, para eu ganhar um pontinho com a minha mulher. Isso. Acampa dentro, vai ter inscrição, porque as crianças também não param. Hoje é o último domingo de inscrição das crianças. Elas estão esperando umas 150 crianças, porque cada criança da Farol vai trazer mais uma criança para ser impactado, amém? Então faça a inscrição do seu filho, dos seus amigos, dos filhos dos seus amigos. Kids. O Kids nós entendemos que precisa passar por uma revolução no bom sentido. O Kids nosso é muito bom, mas nós vamos trabalhar um espaço físico melhor para eles. Nós estamos sonhando em fazer uma área de lazer para eles ali. Nós queremos um currículo que nós já, não posso anunciar, mas nós já estudamos o melhor currículo das igrejas americanas sobre crianças e nós já compramos esse currículo para ensinar as nossas crianças em 2024. Nós vamos ter o Acampa Dentro e nós temos uma meta de crianças também, não só de membros, não é porque aqui a gente não conta criança como membro adulto, porque elas não são. Elas são membros infantil, membros mirim. Então nós queremos 250 crianças avivalistas até o final do ano. Você diz amém para isso? Amém. Próximo. Financeiramente, nós queremos aumentar em 200% as arrecadações da Farol, porque é o que nós precisamos para botar tudo isso para acontecer. E nós sabemos que se nós orarmos, Deus vai fazer. Amém? Nós queremos aumentar a consciência de dízimos e ofertas, mas também empreender os sonhos de Deus. Nós queremos que Deus comece a enriquecer os empresários dessa igreja e traga pessoas que serão empresários milionários nessa casa. Pessoas que vão ser fiéis a Deus e vão saber que foi Deus quem os enriqueceu. Amém? Aleluia! Nós queremos criar um fundo de reserva e nós vamos criar um projeto que eu vou lançar em janeiro chamado Meu Legado Começa Hoje. Aguardem. Financeiramente é isso que nós vamos fazer. Próximo. Socialmente, nós queremos manter 150 voluntários ativos na ARC. A ARC é a ONG, é o nosso braço social. Nós queremos manter os projetos que já existem. Feira Solidária, Sorriso Fácil. Você sabia que a ONG da sua igreja restaurou mais de 50 bocas nesse ano? Sorrisos, pessoas que estão rindo com dente agora. E não são 50 bocas da Farol não, gente, ao contrário. Ninguém daqui. Se tiver um ou dois daqui é muito. É gente de fora, é gente que a gente abençoa. Não importa a religião, não importa o credo, não importa a cor. Importa que essas pessoas estão sendo impactadas pelo amor de Deus, amém? Moradores de rua, vamos continuar trabalhando com eles. Levando para a clínica, aqueles que pedem para ser libertos. Nós vamos fazer as ações. Mas nós vamos ter uma novidade aqui. Nós vamos ter 6 ações evangelísticas da ARC. Não é só fazer obra. É fazer obra mostrando que é Jesus o dono da boa obra. É uma coisa que a gente vai melhorar em 2024. Amém? Então nós vamos pegar as praças, nós vamos encher de brinquedão. Nós vamos falar de Jesus, fazer teatro. Cadê a Adri? Tá de pé, Adri, aí? Nós vamos dar sim lanchinho, nós vamos dar kits, né, Lu? Nós vamos fazer acontecer, mas nós vamos fazer com que haja um aumento do impacto social na cidade. Vocês querem mais? Isso aqui é o resumo só, viu, irmãos? Porque está compilado isso em páginas. Próximo. Acabou? Administrativamente, a gente quer concluir a reforma do Campus Destino. É um baita desafio. Nós temos pelo menos 4 grandes passos para isso, que já estão detalhados, mas é uma grande coisa. Se Deus nos der essa graça, nós queremos muito. Nós queremos formar 300 voluntários para amar e a servir a Deus nessa visão. Bom, se a gente vai estar com 600 membros, 800 membros, pelo menos metade vai ter que ajudar alguma coisa a acontecer nessa casa, amém? Redes sociais relevantes. E nós também queremos ter excelência como meta e como missão. Excelência é quem nós somos. Sabe, outro dia eu falei, gente, a gente não está tudo no modelo ideal, mas a gente pode ser excelente, pode estar organizado. Sabe aquela coisa? Nós não estamos ainda na condição que nós gostaríamos, mas nós podemos ter a coisa bonita, bem feita, organizada. Excelência é a nossa missão. As redes sociais se tornarem mais relevantes, o YouTube, Spotify, o site, o Farolcast e o programa de TV. Vocês estão comigo nessa bênção? Mais algum?
Vamos ficar de pé e vamos consagrar a Deus nossos planos. Vamos fazer igual a Bíblia fala. Deus, olha, a gente fez esse plano. Primeiro, você está de acordo? Levanta a mão. Você está de acordo com esse plano? Você está de acordo com essa visão? É a sua casa. É a extensão da sua família aqui. Se a sua casa estiver abençoada, sua família vai estar abençoada. Se a visão dela crescer, sua visão cresce. Quanta gente chegou aqui com uma visão assim, ó. Já está. Só fiz uma conversa com Deus séria essa semana. 14 pessoas sendo enviadas entre janeiro e fevereiro. Eu falei, eu quero 10 no lugar deles, mas eles são os melhores que estão indo, os bons. Eu falei, não, então o senhor, por favor, me dê 140 bons no lugar deles. Eu falei com Deus isso essa semana, porque eu não aguento perder gente boa, gente. Gente boa, mas eu não estou perdendo, a gente está plantando, né? Está enviando, né? Estenda as suas mãos para cá, como um símbolo, né, de Deus, eu concordo com isso, eu quero ver isso acontecendo nessa casa. Deus, eu abençoo a Farol e a visão de 2024. Diga isso, eu já orei, gente. Eu preciso que vocês orem agora, se vocês concordam com essa visão. Amém? Deus, eu estou aqui nessa manhã com meus irmãos, consagrando os planos para 2024. A tua palavra me diz que eu devo fazer planos, mas o Senhor dará a resposta. A tua palavra diz que se eu consagrar os nossos planos, o Senhor vai endireitar as nossas veredas e vai trazer as pessoas certas para que elas se cumpram. Deus, o Senhor vai trazer os recursos espirituais, o Senhor vai trazer os recursos materiais, e eu te louvo por isso, Deus. E eu consagro a Ti, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu lugar por um último instante. Não consegui cumprir em 15, mas cumpri em 18. Eu quero falar sobre primícias, que é uma coisa que a gente não pode nunca se esquecer, e tem muita gente nova. Primeiro dia da semana, a primeira hora do dia, o primeiro dinheiro que cai na conta. Primeiro do nosso coração tem que ser para o Senhor, se você quer ser próspero, bem-sucedido e abençoado. Isso é o que a palavra de Deus diz. Eu não quero que a gente perca a bênção de Deus, mas eu quero falar mais do que sobre isso. Quero falar sobre o que aconteceu quando Jesus salvou os discípulos. Jesus não salvou os discípulos batizando-os, não. Ele salvou os discípulos sentando na mesa com eles. Ele salvou os discípulos da religiosidade, não fazendo uma oração de libertação. Jesus salvou os discípulos da religiosidade, indo comer na casa de um fariseu, indo comer na casa de um Zaqueu. As nossas atitudes, elas falam mais do que as nossas palavras. Então, passa para o próximo, por favor. Quando nós voltamos para agradecer, nós temos uma atitude que é rara. Portanto, ela é cara, ela tem valor para Deus. Se só 10% dos leprosos agradeceu, aqui tem uma dica. Eu quero que a Farol seja a igreja dos 10%. Aqui tem uma dica para nós. Eu disse isso para Deus. Deus, na Farol pode ser raro em outros lugares, mas aqui não. Aqui nós vamos ser agradecidos. Segundo, gratidão a Deus, Ele tira a gente de cena, tira a gente do mérito, e ela coloca Deus no lugar certo. Tem gente que faz assim, sabe fazer, sabe? Uma pompa no púlpito, sabe como é? Mas é tudo mentira. Não é verdade. E sabe por que isso é ruim? Porque coloca na pessoa as expectativas do povo. A gente tem que levar para Jesus Cristo as expectativas das pessoas. É essa a chave para 2024. Colocar Jesus como centro, e não a gente, e não as nossas boas obras, e não o quanto a gente serve, o quanto a gente é bom. Por último, a gratidão aumenta o favor, e ela traz legado, porque isso agrada a Deus. A palavra de Deus diz: agrada ao Senhor. Ele satisfará os desejos do seu coração. A ordem está inversa, as pessoas estão querendo as coisas, estão esquecendo de agradar a Deus. As pessoas estão pedindo nessa época, quando elas deveriam estar agradecendo, porque venceu um ano. Vocês entendem como a gente precisa entender e caminhar na direção contrária do que o mundo está?
Poucos são gratos, mas na Farol muitos serão. Você diz amém para isso? Poucos têm favor, mas aqui muitos terão. Você diz amém para isso? Poucos devolvem a Deus a honra, mas a Farol dará toda a honra e toda a glória ao Senhor. Amém? Então, poucos vivem milagres, mas na Farol, milagre será a nossa rotina. Eu quero compartilhar um testemunho que eu recebi pelo WhatsApp, a pessoa está aqui. E o outro que eu recebi pelo WhatsApp, mas a pessoa vai contar. Um eu vou ler, e já pode se preparar para vir. Pode vir. Eu vou ler porque ela escreveu e eu quero que sejam as palavras dela. E ela falou assim: por favor, não me leva ali na frente. Eu disse para ela assim: deixa eu te perguntar uma coisa. Eu perguntei para ela, eu vou perguntar para você, porque a gente precisa aprender a dar honra a Deus. Eu disse para ela assim: se Deus dissesse para você que se você fosse lá na frente, Ele ia te abençoar com esse milagre, antes disso ter acontecido, você iria lá na frente? Ela olhou assim: iria. Então agora nós vamos vir aqui e dar a Jesus toda a honra é dele, não é nossa. Olha o que aconteceu com essa nossa querida irmã, a Vanderleia. Bom dia, igreja, meu nome é Vanderleia, eu quero compartilhar meu testemunho. Eu estou na Farol há pouco mais de um ano, e meu primeiro culto na Farol foi uma quinta com propósito. Nesse dia eu fui confrontada, e não fui eu que preguei esse dia, então fiquem tranquilos, foi o Espírito. E direcionado ao mesmo tempo. Em 2021 eu fiz um consórcio de carro. Tirei minha carteira de motorista, fui juntando dinheiro para dar o lance. Mas nesse primeiro dia na Farol, o Espírito Santo me perguntou: o que realmente você quer? Eu respondi: eu quero ser contemplada, porque sempre foi o meu desejo. Então novamente ele me disse: então por que você me pede uma coisa e faz outra? Parei para pensar e disse: é verdade, eu estou pedindo uma coisa e fazendo outra. Pedi perdão ao Senhor, perguntei o que eu deveria fazer, e a resposta foi: espera, confia e descansa. E a partir desse dia comecei a orar para que toda a ansiedade fosse removida do meu coração. O tempo foi passando, aprendi a descansar. Para ser sincera, nem lembrava mais do consórcio. No penúltimo dia da semana de inauguração do Campus Destino, quando a mãe da Tal liberou sobre a igreja que nós colheríamos frutos em 3 meses do que não tínhamos colhido nos 3 últimos anos, chamou para frente, eu fui. E não pedi nada, só estendi as mãos e falei: Deus, quero os despojos de guerra. Neste mês de novembro, no dia 22, fui contemplada na carta de consórcio. Foi contemplada no dia 22 e realmente ela aprendeu a esperar, confiar e descansar. Ela só foi ver no dia 27 que ela estava contemplada. E nesse tempo de espera, quando eu vi que a carta já tinha passado por 2 ajustes, eu entendi por que eu precisava esperar, confiar e descansar. Eu pedi ao Senhor um carro zero, e nesse tempo de espera, Ele estava trabalhando para que o milagre fosse realizado. E é com muita gratidão que compartilho com toda a igreja que meu milagre chegou. Já comprei o carro. No dia da compra o nosso pastor foi comigo, me fez uma excelente negociação, negociou um carro melhor do que eu esperava. Deus fez mais do que eu pedi, e eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor. É chato ler sobre mim, mas enfim, espero ter edificado a fé da igreja, e quero deixar os passos que fez toda a diferença na minha vida: ouvir a Deus, obedecer, confiar, descansar e esperar, porque quem não espera, espera até aprender. Pastor Jonatas e pastora Tauana, honra e glória com certeza é dele, mas eu agradeço do fundo do meu coração vocês me apontarem para o meu destino, sonhar comigo, orar comigo, cada palavra liberada, por me afirmar, dizer que eu ia conseguir. Gratidão a vocês que acreditaram comigo, não me deixaram desistir. Por fim, quero deixar uma palavra para a igreja que me acompanhou nesse tempo. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, e Ele agirá. A Deus toda a glória, para sempre. A Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É o primeiro de muitos que nós vamos contar aqui, em nome de Jesus.
Eu vou deixar o do Vitor, o outro, para semana que vem, Vi, por causa do horário. Semana que vem tem mais testemunho da hora. Muito bom. Muito bom. Não esquece, hein, Vitor? Essa semana eu fui confrontado por uma situação, duas na verdade. E nós estamos prestes a consagrar o nosso voto de gratidão. Eu já contei para vocês o que aconteceu com meu filho, que estava no quarto dele, já? Davi estava, só para quem não estava, Davi estava no quarto dele, Deus falou com ele. Quem conhece o Davi sabe que ele é um filho maravilhoso, ele é um filho incrível, inteligente, mas ele é um primeiro filho, primeiro neto. Então isso torna ele uma pessoa extremamente voltada para si. Está aprendendo a compartilhar com a irmã agora, está aprendendo algumas lições. Ele estava no quarto dele, separando lápis para Ark e lápis para o Kids da Farol. Ele disse para mim, para Tauana: mãe, Deus falou comigo. Durante um ano ele juntou dinheiro para comprar um carrinho elétrico, que é o sonho da vida dele. E ele conseguiu uma boa façanha, porque ele tem avós generosos, viu? Ele conseguiu juntar R$ 1.432. Ele disse, Deus falou comigo, que é para eu dar meu carrinho para agradecer a Deus por tudo que aconteceu na Farol esse ano. E a gente, como pais e pastores, precisamos instruir nossos filhos com inteligência. Filho, você vai dar, não significa que a gente vai te dar outro. Você vai ficar sem, até que Deus te dê. Deus pode te dar, é um desejo do seu coração. Mas não existe troca com Deus. Não existe eu te dou 10, você me dá 1.000. Não. Com Deus existe entrega. E a gente agrada através da entrega. Eu fiz uma sugestão para ele. Quer dar metade? Ele disse não, eu quero dar inteiro. Eu dou graças a Deus pela convicção dele. É difícil educar filhos convictos, mas depois que eles são educados, ninguém dobra eles. E papai, Deus falou comigo. Eu disse, então me dê um argumento para eu acreditar em você. Ele disse assim, o que você acha mais importante? O meu carrinho para mim ou a Farol que está chegando um monte de gente sendo abençoada lá? Saiu da boca de um menino de 6 anos. Eu tive certeza que Deus tinha falado com ele. E eu não vou plantar a oferta dele hoje, porque ele fez uma cirurgia, veio aqui ontem, trelou adoidado, a Tauana já falou, não conseguiu vir agora de manhã, e ele chorando de manhã disse, hoje é o dia do meu envelope e eu não vou poder ir na igreja. O médico mandando ele ir para o pronto-socorro tomar negócio na veia. E a gente disse, você não vai poder ir na igreja, mas eu prometo que eu deixo você consagrar no próximo domingo ou na virada. Ele quer consagrar o envelope dele.